USAC. A Câmara de Comércio que faz ponte entre Angola e os Estados Unidos da América. Você é membro da USAC, deve dispor deste espaço. Contacte-nos pelo telefone 923-591-509 ou pelo e-mail usacmagazine@gmail.com. USAC com 2 Cs e magazine com Z tudo seguido, @gmail.com. E saberá do que for necessário. USAC Magazine, um programa de si para si. E neste momento o relógio marca 10 horas e 20 minutos. USAC Magazine. Convidado no estúdio. Hoje recebemos no estúdio a diretora da ANIP, doutora Maria Luísa Perdigão Abrantes. A vossa atenção. Senhora doutora Maria Luísa Perdigão Abrantes, diretora da ANIP, está já há mais de meio ano à frente desta agência e queremos que os resultados podem ser já palpáveis. Poderia falar-nos um pouco daquilo que a agência terá já conseguido em termos de facilitação e atração para o investimento estrangeiro em Angola? Em princípio, a agência, portanto, de investimento privado, trabalha com a legislação vigente e na qualidade de executor do governo. Neste caso, a promoção é feita quer pelo governo, através de órgãos promocionais do governo, quer pela ANIP. Nós temos 2 websites, temos 2 newsletters, bilíngues, inglês e português, e pronto, em princípio, servimos desses meios. Contudo, achamos que Angola, como está na moda, porque merece, temos visto a nível mundial que o nosso PIB tem sido positivo e superior ao PIB de países europeus desenvolvidos. Não obstante, esse crescimento ainda não corresponde ao desenvolvimento socioeconómico, o que esperamos que venha a acontecer, e temos verificado que esse interesse se tem transmitido na execução de projetos que nós encontramos já as propostas nesta agência e que aprovamos, bem como outras que vieram a partir da nossa reentrada na casa, uma vez que somos da casa, somos membros, somos quadros da ANIP, e apraz-me dizer que pelo menos até ao final do mês de junho de 2012, portanto estamos quase no fim do mês, temos já aprovados cerca de $1 bilhão, portanto equivalente em kwanzas, e em diversas áreas, nomeadamente a agricultura, a construção civil, a indústria transformadora, prestação de serviços e comércio, sobretudo, embora haja também a hotelaria. Temos hotelaria, mas ainda terno, porque este ano só aprovamos uma proposta de hotelaria, uma única proposta. A senhora doutora Maria Luísa, em termos geográficos, de onde provém a maior tendência de investimento em Angola? Bom, em termos geográficos, do ponto de vista do exterior, é um pouco difícil de dizer, porquanto há várias empresas que aparecem, portanto, como promotoras de países, sobretudo com maiores incentivos fiscais. Falamos em linguagem corrente de paraísos fiscais, quando não são, portanto, oriundas desses países, vêm de terceiros países. Contudo, do que nós temos como dados, e pondo de lado estas propostas dos terceiros países que aparecem como vindo de paraísos fiscais, nomeadamente das Caraíbas holandesas, das Maldivas, entre outras, temos os países como Espanha, Brasil, Portugal, China também, Itália muito pouco, e obviamente que a Holanda aparece
eu retorno à questão, aparece antes de algumas delas, porquanto muito desse investimento vem das tais ilhas holandesas. Senhora doutora, apesar de se ter passado de um plafond, digamos assim, que estava estabelecido e que já foi de $50.000, mas para aumentar a qualidade do investimento estrangeiro terá aumentado agora para 1 milhão como o valor mínimo a investir no país. Coincidindo com esta crise internacional, sentiu alguma retração ou pelo contrário? Eu creio que não houve retração. Também não posso afirmar que aumentou muito e substancialmente, porquanto, se formos a ver bem, os níveis de investimento privado do ano 2010, sobretudo, e 2009 também já eram anuais à volta de 2 bilhões de dólares, equivalente em kwanzas. Por conseguinte, não queremos que tenha havido retração. Agora, acreditamos que temos investimentos de maior qualidade, porquanto estes investimentos de $50.000 que eram para os nacionais e de $100.000 para os estrangeiros foram, portanto, foi numa fase, digamos, de guerra, em que nós tínhamos necessidade e interesse em mostrar que Angola, portanto, era um país em que qualquer estrangeiro poderia viver, e desta forma podemos atrair muito mais investimento. Já passamos este período, já provamos que é possível viver, porque muitos desses empresários, sobretudo estrangeiros, que vieram com $100.000 hoje têm, pronto, já podemos afirmar que sejam milionários, não bilionários, mas já são milionários, e por conseguinte não temos mais nada a mostrar. Só que realmente temos que convir que $100.000 não é um valor suficiente para criar uma empresa, começando por uma viatura de que eventualmente o seu representante necessita. Para uma habitação já não chegam aos $100.000. Portanto, os $1 milhão que nós impomos, porque é mesmo um requisito, não são para o governo angolano ou para a parte angolana, são para a empresa, e a empresa pode ser para investidores estrangeiros ou nacionais. Não há obrigatoriedade de portanto, joint venture, portanto, de associação, exceto na área de prestação de serviços aos petróleos, portanto, na exploração, pesquisa, exploração e produção petrolífera e diamantífera. Só nestes 3 casos é que não há a obrigatoriedade de associação. Por conseguinte, este valor é para a empresa. Senhora doutora, estamos com uma vaga de empreendedorismo em Angola, salutar, bem-vinda, oportuna. O nosso tecido empresarial precisa de crescer, de engrossar, criar emprego para as famílias, mas muitos dos jovens empreendedores e até os pequenos e médios empresários sentem dificuldade em fazer face a estas exigências quando buscam parcerias internacionais. Haverá alguma tendência a médio prazo de se atenuar estas exigências, se, por exemplo, uma das formas do financiamento puder ser feita através da partilha de know-how ou de equipamentos? Não, em princípio, o valor pode ser em equipamentos e também em know-how. Não obstante, na maior parte dos projetos, e genericamente ou em geral, se pretenda que o know-how venha acompanhado do investimento. Quando falamos de investimento, quer dizer do dinheiro ou do equipamento. Portanto, o investimento pode ser feito em equipamento. Agora, o know-how, em casos, por exemplo, digamos, de marcas que não têm ainda caído no desuso, por exemplo, porque a legislação para esse efeito é diferente, diverge de país para país, umas, portanto, têm um período mais longo, uma menos longo. Há países em que as marcas, quando são registradas por empresas do Estado, nunca caem em desuso, mas naqueles países em que ela tem um período determinado, enquanto marca que é cobiçada, nós realmente possibilitamos que o know-how seja parte do investimento também, e neste caso nós não chamamos investimento direto, chamamos investimento indireto. As exigências de ordem administrativa, ilegal e também fiscal para os pretendentes
ou proponentes, digamos assim, de um investimento estrangeiro no seu negócio em Angola, são neste momento consideradas ligeiras ou pesadas? Há quem diga que poderia ser um bocado menos burocratizado. Não sei, que comentário quer fazer? Que retorno, que feedback tem tido do mercado? Bom, em princípio, eu acho que tem havido menos burocracia no que diz respeito aos impostos, porquanto inclusive eles estão neste momento no que diz respeito à província de Luanda e não só nas principais províncias já está informatizado, portanto o pagamento é feito com muita celeridade, isto é no que diz respeito à obrigação do contribuinte. Agora, falando dos benefícios, dos incentivos fiscais que o contribuinte pode ter, aí sim, uma das partes burocráticas para obter esse incentivo, quer dizer, a redução ou a isenção do imposto para os empresários, quer nacionais, quer estrangeiros. No caso dos nacionais, eles passarão pela ANIP se pretenderem, porque eles poderão não passar pela ANIP se entenderem pagar o imposto na sua totalidade, e usufruir eventualmente os incentivos que estão na pauta aduaneira, porque também existem incentivos que são portanto, dados, portanto, são atribuídos de acordo com a pauta aduaneira. Vou dar um exemplo, os materiais de construção. Quem necessita de importar materiais de construção, tem uma empresa de construção civil, não necessita de passar pela ANIP para obter esse tipo de incentivos. Por conseguinte, é muito provável que noutras áreas os investidores que investam o mínimo $1 milhão queiram ter esses incentivos, e aí é que se fala na tal burocracia. Contudo, para os nacionais, e eu repito, eles poderão ter a sua empresa a funcionar e poderão posteriormente aplicar na ANIP para pedir os incentivos. Quer dizer, podem ir trabalhando, pagando os impostos normais, tendo os incentivos gerais e nas áreas que são as que o governo escolheu, como a da construção civil, por exemplo, para os materiais de construção, e, paralelamente, fazerem a inclusão do processo, ou darem a entrada do processo da ANIP para poderem obter esses incentivos. No caso dos estrangeiros, eles terão que vir de imediato com o projeto completo e os incentivos são dados ao mesmo tempo que se aprova o projeto. Nesta base, eu acho que a burocracia está mais reduzida, porquanto é um pacote único. E, por conseguinte, achamos que é necessário, porque qualquer país vive de impostos. Portanto, é impossível que se cobrem estradas, pontes, portos, aeroportos, energia, água ao governo para que haja a facilitação dos empresários para poderem escoar os seus produtos, portanto, ir buscar aos portos as matérias-primas e escoá-los por esse mesmo meio, ou para os aeroportos, ou para os caminhos de ferro, etc. Se não houver meios, e esses meios, o Estado tem que ir buscá-los aos impostos. Por conseguinte, é uma questão de cultura que já existia antes da independência, que nós ouvimos falar que até os contratados pagavam imposto e ganhavam quase nada. Então, é natural que não estejamos mais habituados ao imposto, mas o cidadão comum tem que entender que tem direitos e tem obrigações. O ZAC Magazine, revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação.